E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. A infraestrutura das cidades russas é organizada de tal forma que não há ciclovias em todos os lugares. Mas, recentemente, há cada vez mais delas, e as pessoas têm a oportunidade de pedalar em seu tempo livre ou ir a negócios em um transporte de duas rodas sem correr riscos. E claro que esse tipo de movimento está sujeito a certas regras de trânsito, e é muito importante entender as informações nas placas de trânsito. Por isso, convidamos você a conhecer os tipos de ciclovias e aprender tudo sobre sinalização. O que é uma ciclovia? Uma ciclovia e uma faixa dedicada aos ciclistas em uma estrada compartilhada ou uma ciclovia dedicada em um parque, por exemplo. Em qualquer caso, ela tem suas próprias marcacões, sinais de informação e regras de trânsito. Visualmente, eles também tentam separá-la, marcam-na com um meio-fio, gramado ou faixa, pavimentam a calcada de pedestres com outro material para que as pessoas não se confundam. A maioria das ciclovias russas não é uma parte completa do sistema de transporte e destina-se apenas a pedestres, ou seja, não é possível chegar a qualquer ponto da cidade viajando apenas por elas. Devido a esse inconveniente, os ciclistas usam as calcadas e seguem as regras para pedestres quando viajam a negócios, por exemplo, para fazer compras. Tipos de ciclovias. Há 3 tipos de pistas na Rússia: uma faixa para ciclistas em uma faixa de rodagem compartilhada, uma faixa especial somente para ciclistas e proprietários de ciclomotores, uma faixa para ciclistas e pedestres. A primeira opção é que a borda da estrada usada pelos carros seja marcada para os ciclistas com uma faixa e um meio-fio, nem sempre. Os motoristas e motociclistas não podem cruzar esse limite e devem dar preferência aos ciclistas nos cruzamentos. Em ruas de mão única, uma faixa adicional para veículos de duas rodas não motorizados e marcada com uma placa, um quadrado azul dividido longitudinalmente em 2 campos com uma bicicleta e uma seta curta de um lado e uma seta longa do outro. Isso não apenas informa aos ciclistas que é um local conveniente para pedalar, mas também evita que os motoristas de carro fiquem tentados a usar a faixa livre. Em ruas de mão dupla, é possível ter ciclovias em ambos os lados da via, de modo que os ciclistas se movam em direção ao tráfego. Ou separar a faixa de um lado com um meio-fio e um gramado, que, por sua vez, também é dividido em 2 faixas. O local onde a ciclovia cruza a pista principal é marcado com uma placa quadrada com fundo azul, dividida em 2 partes, uma bicicleta e uma seta curta na parte superior e uma seta longa na parte inferior, ou vice-versa, dependendo do sentido do tráfego. Uma faixa na pista de rolamento não é uma solução muito conveniente e segura, pois alguns motoristas tendem a estacionar nela ou a usá-la como espaço para ultrapassagens e outras manobras. Além disso, a prioridade de atravessar a rua é frequentemente violada. Leia também significado e vantagens da inscrição Tira em caminhões. Uma ciclovia combinada com uma zona de pedestres e muito mais segura. Além disso, essa é a variante mais comum de ciclovias na Rússia. Essas áreas são marcadas com uma placa redonda com uma bicicleta e uma figura humana pintadas de branco em um fundo azul. Na maioria das vezes, nessas áreas não há nada que indique as tentativas dos serviços municipais de facilitar a circulação de ciclistas e pedestres, são simplesmente calcadas onde todos se movimentam, navegando de acordo com a situação e causando transtornos aos outros. A prioridade, nesse caso, continua sendo dos pedestres, e os ciclistas são forçados a manobrar em seu fluxo. Uma placa instalada só pode alertar os primeiros sobre o aparecimento repentino dos segundos e informar aos novos ciclistas sobre seu direito de andar na calcada. A versão mais preferível, conveniente e rara de uma ciclovia e uma zona separada, independente e especial, que uma mini cópia da faixa de rodagem e dividida em 2 faixas. Ela é marcada com uma placa azul redonda para bicicletas e separada da calcada de pedestres por um meio-fio.
Há uma regra para essa ciclovia: não se pode andar nela. Isso, e claro, elimina as restrições de velocidade do ciclista e permite que ele pedale com segurança, sem medo de empurrar alguém a cada minuto. Infelizmente, essas zonas são raras e estão localizadas na orla marítima de cidades turísticas, em grandes parques e praças e no território de instalações esportivas e recreativas. Características e descrição da placa de sinalização de ciclovia. A placa de trânsito chamada ciclovia é sempre confundida com outra placa chamada cruzamento com ciclovia. Qual é a aparência de ambas? A placa de sinalização prescritiva ao Cycle Lane tem formato circular, fundo azul ou azul claro e uma imagem branca de uma bicicleta no centro. Ela é colocada para informar aos motoristas que uma faixa de rolamento conveniente, separada da faixa principal por um gramado ou meio-fio, não é para eles e que eles podem ser multados por dirigir, e que, se tiverem que atravessar uma ciclovia ao fazer uma curva, devem ceder passagem aos ciclistas. Para os pedestres, essa placa é um sinal de que eles não podem andar nessa área sem uma emergência, quando não há calcada. Um triângulo com um contorno vermelho grosso com uma bicicleta preta em um fundo branco e chamado de intersecção com ciclovia. A forma e a cor indicam que o sinal e um sinal de advertência, ele colocado próximo ao local onde a pista de rolamento cruza com a ciclovia. O objetivo desse sinal é pedir que o motorista se concentre e tenha cuidado. Nesse caso, a prioridade do tráfego continua sendo dos motoristas, mas, de fato, se os ciclistas não estiverem com vontade de parar, é melhor dar passagem. Leia também o que uma faixa de ruído e por que ela é necessária nas estradas. A placa chamada End-of Cycle Lane é uma cópia riscada da designação Cycle Lane. A partir do momento em que o ciclista encontra essa placa, ele perde todas as vantagens nos cruzamentos e corre perigo se continuar a pedalar no limite da via. Se, no entanto, ele estiver na calcada, deverá se preparar para os pedestres. A borda da via, separada apenas por uma faixa pintada e reservada para ciclistas, e marcada com o sinal Faixa de Ciclistas, fio quadrado descrito acima com um fundo azul, uma imagem de uma bicicleta e setas indicando a direção do movimento no fluxo geral do tráfego. O final da faixa é marcado com o mesmo sinal, riscado com uma linha vermelha. A zona para ciclistas é marcada com uma placa circular com a imagem de uma bicicleta e um homem. A placa informa as pessoas com e sem bicicletas sobre o direito geral de usar a ciclovia e avisa aos motoristas que eles não devem entrar nela. Penalidades para ciclovias. Já respondemos a pergunta sobre a permissão de pedestres em uma ciclovia exclusiva acima, somente se eles não tiverem escolha não ser usá-la, se não houver pavimento reparado. Como regra geral, não há reivindicações contra uma pessoa por simplesmente andar sem consequências. O processo será iniciado no caso de um acidente com ferimentos. Nesse caso, a penalidade por acesso não autorizado à calcada não poderá ser evitada. A multa varia de 800 a 1.500 R. A esse valor é adicionada uma possível indenização por danos. Esses custos também são esperados para os ciclistas que violam as regras. Os motoristas estão particularmente preocupados com as prioridades ao cruzar uma faixa de rodagem com uma ciclovia ou ciclovia para pedestres. Se o sinal for redondo ou quadrado azul, você deve dar passagem e, se for triangular com contorno vermelho, você tem o direito de esperar o mesmo dos ciclistas. Mas, para evitar problemas, e sempre melhor estar pronto para ceder, os pedestres e ciclistas geralmente não estão familiarizados com as regras de trânsito. Alguns não têm carteira de motorista, ou seja, seu conhecimento não foi verificado minuciosamente. Por estacionar em uma ciclovia ou ciclofaixa, dirigir ao longo delas e obstruir os ciclistas, o motorista de um carro será multado em 500 a 1.500 rublos. Se o motorista provocar um acidente ou causar ferimentos, o caso pode terminar com a privação da licença e prisão. Em conclusão, a sinalização da ciclovia é fundamental para garantir a segurança e a fluidez do tráfego de ciclistas. Compreender os diferentes tipos de sinais, suas funções e a importância de respeitá-los é essencial para promover um ambiente mais
seguro e acolhedor para todos os usuários das vias. Ao seguirmos essas orientações, contribuímos para um trânsito mais harmonioso e sustentável. Agradecemos por acompanhar este vídeo e esperamos que as informações apresentadas tenham sido úteis para você.